Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo, acessando essa plataforma, reiniciando o nosso módulo, sétimo módulo, aqui na plataforma. Este módulo é um dos que compõe o curso promovido pelo Renafor MEC CECADI. O curso é Atendimento Educacional Especializado. E hoje estamos iniciando esse sétimo módulo com alguns avisos para que as pessoas voltem à cena e esteja com a gente até 31 de outubro, quando esse curso se encerra. Estamos recebendo hoje a professora Cristina Reis, ela é professora lá do estado da Bahia, é uma pessoa que a gente conhece e que a gente acredita muito no trabalho dela, por isso convidamos. Ela não é uma pessoa apenas que fala sobre a deficiência, ela vive também a deficiência visual, embora baixa visão, mas que é uma deficiência. Os avisos de sempre, né? Por volta de 8h30, 20h30, a lista de presença estará aí no chat, para que todos que acessarem possam assinar a lista de presença, uma vez que a certificação é expedida a partir da assinatura da lista de presença ao vivo. Assistir depois, você pode assistir 250 vezes, mas para valer a nossa certificação, vocês devem assinar a lista de presença, que vai ser exibida daqui mais um pouco. A equipe composta aí pelo Átila, pela Juliana, pela Nayara, pela Suzy, pela professora Valquíria, pelo Henrique e por mim aqui. Esqueci ninguém não, né? Acho que não, né? Estou funcionando ainda, beleza. Querendo desejar boas-vindas, Cristina, e que a sua estadia conosco nesses encontros seja o mais proveitoso possível, tá bom? Bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigado, professor Vanderlei, pela oportunidade, né, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui falando do AE, um serviço especializado de ensino que faz parte da minha vida, tanto no meu exercício profissional, quanto na minha vida enquanto estudante ainda, né? Então, é uma satisfação falar dessa experiência, desse meu lugar. Quero já agradecer à equipe, né, que está aí no apoio e dizer, né, que é muito bom contar com vocês. Então, inicialmente, eu sou uma mulher negra, de pele retinta, de lábios grossos, estou nesse momento usando óculos, que para vocês podem estar escuro, mas ele tem uma lente azul, né, uma lente especializada para pessoa baixa visão. Nesse momento eu estou de cabelos longos. Desculpa, gente, eu disse uma mulher negra indígena, né? É uma identidade que eu estou ressignificando em minha vida por um processo formativo que eu tive. Então, às vezes eu me desencontro ainda na hora da fala, né? Então, nesse momento, eu estou aqui em Salvador, Bahia, no meu quarto. No... Tô até fechando a porta do guarda-roupa, que eu esqueci. No meu quarto, de frente para um computador de mesa, e ao mesmo tempo com um celular. Né? Um computador de mesa, porque tem a tela grande, mas ele deu um probleminha e eu estou tendo que fazer o recurso do celular para vocês alcançarem a minha voz. Né? Nessa descrição, eu estou com uma blusa de botão azul com umas araras. Se eu não me engano, é umas araras, né, coloridas. E que mais? Ao meu fundo, um guarda-roupa, né? Então, é isso. Eu começo a minha fala com um slide onde tem escrito AE com perspectiva inclusiva. Por que, Cristina, com perspectiva inclusiva?
Porque assim como a educação especial, a gente está rematando o tempo todo, né? Enfatizando que essa educação especial é com perspectiva inclusiva, o AEE também eu acho importante dizer que é com perspectiva inclusiva. Porque em muitos momentos eu vejo que o AEE ele reforça uma perspectiva segregadora, uma perspectiva integradora, uma perspectiva excludente, né? Então, assim como ocorre com a educação especial, uma modalidade de ensino, o AE eu também entendo que há esse princípio, né, em torno dele, de desejo, de alcance, que ele seja inclusivo, né? Então, eu inicio a minha fala com esse marcador, né? E coloco 3 fontes que vocês podem encontrar, assim como tem a fonte Arial, a fonte Time Home, a fonte Black, também tem a fonte Braille, a fonte Alfabeto Manual e a fonte Sign White, que depois eu posso estar disponibilizando para a Nayara, que está me acompanhando, né? E eu encaminho para vocês, né? Mas pode baixar na internet com essa nomenclatura que vocês encontram, tá bom? Podemos passar a próxima lâmina, por favor. Bem, então, a educação especial, ela, por hoje existir com as múltiplas possibilidades de você dar acesso a uma pessoa com deficiência, uma pessoa TEA e uma pessoa com altas habilidades de superdotação, a educação especial, ela alcança hoje as múltiplas possibilidades, né? E uma das múltiplas possibilidades é o AEE. Esse AEE, né, que aqui na Bahia, nós chamamos que esse AE está dentro de uma sala chamada Sala de Recursos Multifuncionais, né? Mas não sei como é aí em Goiânia, em outros estados, a gente vê sala multimeio, né? Agora foi o nome que mais me veio em mente. Mas aqui e nos documentos legais, né, do MEC em especial, sugere o nome de sala de recursos multifuncionais. Onde acontece esse AE, esse atendimento educacional especializado? Acontece na sala de recursos multifuncionais, né? Mas não é só nesse espaço, né? E nós vamos estar falando sobre isso. Eu não me incomodo de vocês sinalizarem fala enquanto eu estou falando. Eu não considero interrupção, né? Eu considero sinalização. Professora, se quiser fazer em áudio, pode fazer. Se quiser escrever no chat, a Nayara pode me sinalizar, viu? É um diálogo, né? Então, fiquem despreocupadas. Eu vou responder no final. Se eu puder no início, eu dou conta, senão eu sinalizo que já vou estar falando e a gente faz a comunicação direta, tá bom? Então, a educação especial, por ela passar a, por ela passar desde a Política Nacional de Educação Especial de 2008, ela veio com esse arcabouço de múltiplas possibilidades para que esses 3 grupos, o grupo de pessoas com deficiência, o grupo das pessoas TEA e o grupo das pessoas com altas habilidades de superdotação, pudessem receber um ensino especializado, né? Um ensino especializado. E isso dá o AE, a menina dos olhos da educação especial,
O AE é como se fosse assim, a porta para que a educação especial dê certo. Pelas múltiplas possibilidades que esse ensino traz para esses 3 grupos, né? Então, podemos passar. Eu gostaria que a Maiara lesse essa proposição de um caso simples, pequeno, para que a gente começasse a pensar esse AEE, né? Eu trouxe essa escrita meio que fictícia, né? E para a gente tentar alinhar a teoria com a prática, tá bom? É como se fosse um estudo de caso. Eu gosto muito de apresentar os conceitos da educação especial a partir de um estudo de caso. Então, se a Maiara puder, ela já pode fazer a leitura, Maiara. Não estou ouvindo. Tá tudo bem? A professora Cristina procura incluir Maria, que possui deficiência intelectual em sua turma de primeiro ano do ensino médio técnico. Tudo caminha bem em relação à socialização desse educando. Mas, diante de algumas atividades em sala de aula, Maria enfrentou algumas barreiras nas questões cognitivas. Neste caso, como você resolveria a situação? Letra A. Encaminharia o aluno para o apoio ao atendimento educacional especializado oferecido pela escola. Letra B. Solicitaria a presença de um profissional de apoio para acompanhar o aluno em sala de aula. Ou a letra C. Esperaria um tempo para verificar se o aluno tem condições de se adaptar ao ritmo da classe ou precisaria de uma escola ou classe especial. Bem, a primeira coisa é a aluna, né? Eu escrevi aí o aluno, sendo que lá em cima é Maria. É porque o nome dos meus filhos é João Paulo e Maria. Eu acho que antes eu tinha colocado João e depois eu troquei pela Maria. Enfim, desculpem aí a relação de gênero, né? Olha, ensino médio, né? Ensino médio é educação básica, né? A gente vê muito o AE dentro da infância, do Fundamental 1, do Fundamental 2, e eu trouxe a perspectiva do ensino médio, mas vale para qualquer nível de ensino. Olha, a Maria tem deficiência intelectual. Ela está no ensino médio. Pode estar no ensino fundamental, né? Tudo caminha bem em relação à sua socialização, porque às vezes nem isso caminha bem, né? Mas ela não caminha, mas ela caminha bem em relação à sua socialização. Isso é um princípio para aprendizagem, né? Quando a gente está bem nas nossas interações, nas nossas interlocuções, já é um grande passo para a gente aprender, né? Felicidade e interação. Mas diante de algumas atividades em sala de aula, algumas atividades em sala de aula, a Maria, ela enfrenta barreiras. Uma barreira como a professora Cristina, uma barreira visual, não. Uma barreira linguística, como uma pessoa surda, por exemplo, não. Uma barreira na comunicação, como uma pessoa, por exemplo, que não consegue falar oralmente, não. Ela encontra uma barreira cognitiva, né? Que é própria da deficiência intelectual. Ok. Neste caso, como você resolveria a situação? Uma vez que ela encontra a barreira cognitiva. Encaminharia o aluno para um profissional, atendimento educacional especializado, uma vez que a barreira dela é cognitiva? Solicitaria a presença de um profissional de apoio
para eliminar a barreira dela cognitiva? C. Esperaria um tempo para verificar se o aluno tem condições, a aluna, né, tem condições de se adaptar ao ritmo da classe, ou precisaria de uma escola na classe especial. Então, nós vamos pensar sobre tudo isso aí, e no final a gente vai tentar responder, tá certo? Já vamos fazer o primeiro exame, né? Nesse processo avaliativo, tá bom? Fiquem aí e vocês vão ver as possibilidades de resposta, ou a resposta que a gente julga ideal para Maria. O que é que Maria precisa fazer? O que é que precisa acontecer com Maria para que a barreira cognitiva dela seja enfrentada, seja eliminada, seja vencida, né? Pode passar. Bem, pensando nessa Maria no ensino médio, a gente sabe que Maria faz parte da educação especial, porque a educação especial é uma modalidade de ensino que está em todas as etapas e níveis de ensino, né? É uma modalidade de ensino que, inclusive, está dentro das outras modalidades. E o AEE está dentro dessa educação especial, né? O AEE não está fora da educação especial, como em um tempo esteve, como também a educação especial também já esteve fora desse sistema de ensino. Então, especialmente desde 2008, o marcador maior que nós temos da educação especial, barra AE, porque AE é a menina dos olhos dessa educação especial, ela atravessa todos os níveis de ensino, o nível infantil, fundamental, médio, superior, como também ela atravessa as modalidades de ensino, indígena, quilombola, técnica, tecnológica, né? Eu no IFBA, por exemplo, nós temos lá o superior, subsequente, o integrado, são modalidades de ensino. O superior é nível, né? Então, onde tem educação especial. E onde tem educação especial, gente, tem AEI. É essa a grande luta política. A grande luta política da educação especial é o AEE. Porque o intérprete meio que aos tropeços, que a gente sabe o que os profissionais intérpretes passam, mas eles já estão presentes nas escolas. O profissional de apoio, que aqui a gente chama, né? Como a LBI, quando tem algumas situações de locomoção, higiene, principalmente, a gente vê esse profissional, mas o AEE dentro da escola é uma falta ainda assim de compreensão desse espaço com esse ensino especializado. Porque o ensino comum, meio que capenga, ele ainda está dentro da escola. Mas o ensino especializado, quando tem, é por muita luta ainda. No ensino superior, nem se fala, né? No ensino médio, principalmente. Então, a gente vê sistemas municipais, por exemplo, com 50 escolas, com 20 escolas, e só uma escola tem um AEE. E
eles dizem que aquele sistema é inclusivo, porque lá tem uma escola com AEE. O AE, às vezes, não é nem oferecido em uma sala de recursos multifuncionais. Ele é oferecido em um espaço, que a gente não pode ainda chamar de recursos. Pior ainda, não podemos chamar que esses recursos são multifuncionais, né? Então, o AE é um serviço de ensino, que é uma grande luta, nós, professores de AE, de entender os sistemas, que o AE é um espaço de ensino. Então, assim como eu luto pelo ensino de uma infância, pelo ensino de um jovem e adulto, pelo EJA, assim como eu luto pelo ensino EAD, eu preciso, enquanto sistema de ensino, enquanto escola, lutar pelo ensino especializado. Porque o ensino especializado, ele apoia esses grupos enquanto estudante, mas ele também apoia os docentes que têm as mesmas características dos estudantes que são da educação especial, né? Então, o AEE, ele precisa ser compreendido enquanto serviço que precisa ter dentro tudo. Precisa, mas a gente precisa ter uma ação política em relação ao AEE. Que assim como uma escola pode ter 4 salas de ensino comum, ela deve ter uma sala de ensino especializado, se nela tiver estudantes nessa escola com deficiência, TEA e altas habilidades. Se tiver 10 estudantes fora da idade, não vai fazer o EJA, que é uma modalidade de ensino, também vai fazer o AEE, que é uma modalidade de ensino especializada, né? Epistemologicamente falando. O AEE é uma modalidade de ensino especializada. É docente lá dentro, é professor lá dentro, que faz ensino. Então, precisa ser validado pelos sistemas municipais, estaduais, federais, como uma sala de aula não comum, mas uma sala de aula especializada. E isso, gente, é nosso grande desafio. É fazer essa luta política pelo espaço do ensino especializado nas nossas escolas, nos nossos institutos, nas nossas universidades, nas nossas faculdades, em todos os espaços onde houver educação, é comum e especializado. Pode passar, por favor. Esse ensino não é de conteúdos curriculares acadêmicos, mas é um ensino de conteúdos especializados em recursos. Pronto. É um ensino especializado em recursos. Enquanto lá é um ensino especializado em áreas de conhecimento escolares, acadêmicos, nós somos de uma área de ensino também, mas de ensino em quê, Cris? De recursos especializados. E aí, à medida que eu for falando, eu vou trazendo os meus relatos, né? O Vanderlei, inclusive na emenda, me passou esses relatos de experiência enquanto professora de AE que eu sou, enquanto estudante de doutorado e que precisa do AE, né?
e que às vezes tenho, às vezes não tenho, a forma como eu tenho, né? Eu quero poder trazer para vocês. Então, esse AE, né? Se vocês forem ver, está dentro de uma perspectiva de uma educação especial, mas se a educação especial na escola for segregadora, for excludente, integradora, o AE também vai ser. O que vai ser, né? Porque o AE, para ele funcionar, ele precisa de toda a escola. E se nessa escola a concepção dela não for uma concepção de uma educação inclusiva, o AE vai encontrar barreira para ele ser inclusivo. Ele vai na mesma perspectiva que a escola está com a educação especial, né? Às vezes as pessoas até confundem se é a mesma coisa, até onde está o AE, até onde está a educação especial. E quando você vai ver, a escola é uma barreira para que o AE se consolide em uma perspectiva inclusiva. O AE termina sendo um espaço de uma educação não inclusiva, mas uma educação segregadora, excludente, integradora. Tá certo? Então, eu coloquei para vocês, para ficar assim, um reforço, que a educação especial, ela tem vários serviços. Vários serviços. Mas o único serviço que é de ensino é o serviço do AEE. Os outros serviços não são de ensino. E isso a gente precisa ter claro. Porque senão a gente trata o AEE como um serviço técnico, como é o do profissional de apoio, como é o do transcritor, do audiodescritor, do intérprete de Libras, do guia intérprete. Então, a educação especial tem esses profissionais de ensino, ou esses profissionais de educação, mas o único serviço da educação especial que é de ensino é o AEE. E isso tem que estar claro para o nosso gestor, tem que estar claro para a nossa escola, tem que estar claro para os nossos colegas, inclusive professor, que quando nos veem lá em nossa sala, acha que nós fazemos terapia, reforço escolar, fazemos psicoterapia e agora até neuropsicopedagogia e neuropsicologia. Parece que a gente faz tudo lá, menos ensino. E isso é muito sério, muito grave. Nós, enquanto professores de AE e professores de AEC, de atendimento educacional comum, precisamos compreender que um professor hoje, no nosso sistema educacional brasileiro, ele pode ser um professor AEC, de atendimento educacional comum, que é o escolar, e de AEE, de atendimento educacional especializado. Pronto. Nós dois, nós duas, nós professores, podemos estar na mesma escola, fazendo ensino comum, porque é comum a todos, e fazendo ensino especializado, porque é especializado em alguns recursos. Para alguns estudantes, algumas pessoas. Então, se eu entendo que o AE é um espaço de ensino, então chegou o professor de AE,
ele tem que encontrar sala de aula. Assim como chega o professor comum na escola, ele não encontra a sala de aula, o professor de AE também precisa encontrar a sala de aula. Não é um puxadinho, não é um jeitinho, é uma sala de aula especializada. Então, o AE, a bateria, veja se já carregou, por favor. Tia, você mandou viver, se não tá muito quente. Porque pode pegar fogo. Isso. É que eu fizeram uma adaptação aqui para mim, que até falta luz no meu. Não, minha coisa aqui começou. Então, o AE, ele é um serviço educacional de ensino. Tudo bem, gente? Se alguém quiser falar, viu? Eu estou aqui. Na escuta, viu? Eu estou na fala, mas eu também estou na escuta. Então, podem ficar à vontade. Viu? Pronto. Então, essa lâmina eu acho que eu já dei conta. Uma coisa muito importante é assim, você vê hoje os sistemas de ensino investindo muito em profissional de apoio. Tem profissional de apoio para estudante que nem precisa. Mas um profissional de AE não tem na escola. Um professor de AE não tem na escola. Tem 3, 4 profissionais de apoio, que é importante. Mas ele sozinho, sem o AE, o estudante encontra a barreira. Então, é importante a gente fazer essa luta política pelo SRM, pela SRM, que é a Sala de Recursos Multifuncional, e, ao mesmo tempo, pelo professor dessa sala. Porque, senão, ela vai ter alguns serviços da educação especial, mas a menina dos olhos não vai estar, né? Que é o AEE. Então, observem aqui no conceito, que vocês já podem estar cansados de verem, né? Inclusive nas outras disciplinas, mas eu fiz um marcador aqui para vocês, para a gente reforçar. Assim como intérprete, assim como guia intérprete, assim como profissional de apoio, que em muitos lugares é chamado cuidador, assistente, né? Tem tantos nomes. Assim como um ledor, um transcritor é um profissional da educação especial, um braillista é um profissional da educação especial dessa área de ensino, o AE também é um serviço dessa modalidade de educação especial. E o que é que ele faz? Enquanto ensino, né? Ele identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos. Ó, o professor lá alfabetizador, ele identifica em que nível de ensino, em que nível, vamos dar um exemplo, ele identifica em que nível de escrita e leitura está o seu aluno, né? Se ele está no pré-silábico, no silábico alfabético, né? Especialmente se não for uma pessoa surda, que não entra nessa configuração. Mas vamos dar um exemplo de um estudante que não é surdo e que não é surdo-cego, porque essa teoria não funciona, né?
O professor alfabetizador, ele identifica, ele elabora atividades para o menino adquirir a leitura e a escrita. Ele organiza recursos alfabéticos, né, fonéticos, para esse estudante alcançar a leitura e a escrita. Nós, professores de AE, também identificamos, elaboramos e organizamos recursos. Para ele ler e escrever, não, senão seria reforço. Eu organizo recursos de que natureza, Cristina? Pedagógico, lógico. Pedagógico porque eu estou na educação. Senão eu iria elaborar, identificar recursos clínicos, né? Mas como eu estou na educação, eu organizo recursos pedagógicos. E de acessibilidade. Eu estou dentro do IFBA, do Instituto Federal da Bahia, para organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade. Eu queria até que fosse para mim, mas eu faço alguns para mim, e minha profissional de apoio faz alguns para mim, minha chefia faz alguns para mim. Mas eu estou lá para organizar para os estudantes do curso técnico integrado, do curso subsequente e do curso superior. Para quê? Para que esses recursos, Cristina? Para enfeitar a sala? Para deixar o IFBA bonito? Para o menino carregar na mochila? Ou pendurar como um cordão de identificação? Não. Para eliminar as barreiras dessa pessoa. E com isso, eliminando a barreira, ela ganha o mesmo direito que os estudantes que não são da educação especial. O direito de participar da aula de campo, da aula em sala de aula, da aula em laboratório, da aula no recreio, não importa onde aconteça a aula. Como essa semana eu fui para uma aula de campo com o professor, né, de geologia, para poder pensar nos recursos junto com ele para fazer a avaliação do meu estudante, que também era dele. Então, a gente pensou que recurso podemos fazer e vamos tentar aplicar com esse estudante, que a natureza dele é da baixa visão e autista. E aí, ele poder participar, né? Participar lá da aula de campo, ele participou. Eu estava nesse momento com ele e profissional de apoio. E de encontro antes, eu tive 2 encontros com esse professor, de mais de 1 hora, para tentar entender meu estudante, o nosso estudante, ele conhecer como é que funcionava essa baixa visão, a gente refletir tudo para que nós dois conseguíssemos pensar de uma forma de apoiar esse estudante, tanto na aula prática, que como é de geologia, foi uma aula no mar, né? Na beira do mar, com rochas, tanto pela baixa visão quanto pela questão autista, como que a gente ia pensar para que ele conseguisse participar desta aula, como a gente pensou no processo de avaliação dele. Então, isso é uma interlocução do professor comum com o professor especializado, né? Nós dois estamos na mesma horizontariedade. Ninguém é melhor, nem ninguém é pior. Cada um chega
com o que lhe compõe da sua área, né? Chega com o conteúdo e eu chego com as minhas múltiplas possibilidades, meus múltiplos olhares sobre os recursos. Ele não chega sem nada de recurso, ele também chega de recurso, com os recursos. E nós pensamos juntos, pela minha expertise em relação à pessoa com deficiência, né? Tudo bem, gente, até agora eu tô me sentindo assim, sozinha aqui. Será que eu tô sendo ouvida? Tá tudo bem? Fazem qualquer barulho, qualquer som, qualquer comunicação. Tá todo mundo prestando atenção, Cristina. Alguns estudantes estão comentando que é preciso conhecer a fase que o aluno está, pré-silábico, silábico alfabético. Alguns já até responderam as questões lá, como letra A, ou letra B, ou letra C. Então, eles estão participando aqui no chat, comentando que está muito bom, que está boa a aula, mandando palminhas, excelente noite de crescimento. Eles estão aqui comentando o tempo todo. Ai, que bom. É que eu não acesso o chat, viu, gente? Se alguém quiser depois falar oralmente, fiquem à vontade, viu? Oralmente eles não conseguem, só no chat. Ah, tá certo. Então, depois, se você quiser selecionar, ou se alguém disser assim, eu gostaria que a professora respondesse já essa pergunta, ou fizesse essa reflexão, podem ser incisivas, viu? Essas pessoas. Tá bom, eu vou colocando aqui. Tá bom. Então, pode passar. Coloquem assim, estamos conseguindo entender, estamos conseguindo acessar, entender, porque às vezes é um processo, né? E vocês viram que lá no meu primeiro slide, gente, eu fiz muita questão de grifar a palavra recursos. Porque assim, às vezes a gente conversa com um professor de AE e pergunta a ele, recurso, e às vezes ele não consegue dizer o que é o recurso, né? Ou ele pensa o recurso somente enquanto objeto, que é a coisa mais comum, né? É o professor de AE. E os professores comuns também, né? Nós, professores, quando remete o recurso, a gente pensa sempre que o recurso é um recurso enquanto objeto. E é essa grande sacada que o professor de AE e o professor de AEC precisa alcançar, como traz nossa Rita Brecht. Olha, em 2010, nós estamos em 2025. Em 2010, a Brecht já falava disso, que o recurso não significa apenas objeto, um objeto material, um objeto palpável, né? Mas também um auxílio, mas também um meio, qualquer forma para se atingir um objetivo. Qualquer meio, qualquer apoio, qualquer auxílio, qualquer ferramenta, qualquer material, qualquer instrumento para se alcançar um objetivo, eu posso chamar de recurso. Então, um diálogo sobre uma técnica, sobre um caminho a fazer, vamos por aqui, eu já estou fazendo um recurso. Nos meus registros, né, de aula, quando eu estou com os alunos, ou quando eu estou com os professores, ou com a família, eu coloco lá como aula, né? E eu sempre coloco o recurso. Se foi um papel, a caneta, o meu computador que eu usei, beleza. Recurso palpável. Mas a narrativa,
também foi um recurso. Para chegar a qual objetivo? O objetivo de compreender o funcionamento cognitivo daquele estudante, de compreender a comunicação daquele estudante, de compreender a funcionalidade visual daquele estudante, de compreender aquela locomoção. Então, se é um meio, a narrativa entra como um recurso. Percebem? Então, esse é o grande marcador da nossa noite. Recursos. E recursos multifuncionais. Não funcional. Por quê? Cristina, porque é para múltiplas pessoas, múltiplos membros, múltiplos olhos, múltiplos espaços, múltiplos sujeitos, nada de braille para cego, nada de língua de sinais para surdo. É também para o cego, é também para o surdo. Mas os recursos são para as múltiplas possibilidades, né? Para múltiplas funcionalidades. Sala de recursos multifuncionais para diversas funções. Aí, como eu estou dentro de um espaço educacional, eu vou entender esse recurso. Em que momento ele é pedagógico, em que momento ele é didático, em que momento ele é acessível. Eu, inclusive, na minha tese, eu faço essas distinções, né? Do recurso pedagógico para o recurso de acessibilidade, para o recurso didático, né? Então, observem que o recurso pedagógico são ações ou prática. Lembra lá que o recurso pode ser um meio, um apoio, um auxílio, uma ação. A ação de narrar, né? É um recurso. Vamos ver se uma ação de narrar é um recurso pedagógico. São ações ou práticas educacionais, claro, senão seria clínicas ou fisioterapêuticas, mas como nós estamos na área da educação, essa ação tem que ser educacional. Projetada, né, com o desejo de atender um objetivo específico. Um objetivo específico de beleza, um objetivo específico de locomoção, não. É um objetivo específico de aprendizagem. Para esse estudante adquirir uma aprendizagem, ele precisa acessar o conceito. Vamos dizer, o conceito da letra A, o conceito de verbo, o conceito de trigonometria, o conceito de ecologia, qualquer conceito que esteja em nossa volta, o conceito de boca, quando você está lá bebê, tudo é conceito, é informação, né? Então, toda ação, toda prática com fins educacionais, ele é um recurso pedagógico. Beleza? Beleza. Esse recurso pedagógico que está lá com o objetivo de o menino acessar uma informação, um conceito e logo aprender, porque a aprendizagem não se dá imediata, né? Ela se dá em todo um processo, ela se dá, às vezes, anos depois, um mês depois, um dia depois,
na noite seguinte, ela não é imediata, né? Então, essa prática, quando vem, com qualquer que seja a ação, eu estou com um recurso pedagógico. E esse recurso pedagógico, quando dá a oportunidade ao estudante a ele participar com autonomia, aí, gente, se torna um recurso de acessibilidade. Observem que a perspectiva que eu trabalho aqui com autonomia não é independência. Autonomia é fazer junto. Fazer junto não quer dizer dependência, como muitas pessoas acreditam e julgam, né? Ah, se está fazendo junto, ele não está fazendo com autonomia. Está sim. Ele só não está fazendo com autonomia se ele tiver sendo, se alguém estiver fazendo por ele. Mas se estiver fazendo com ele, isso é autonomia, né? Então vamos dar um exemplo. O estudante está com o texto com a linguagem rebuscada. E aí eu transformo essa linguagem rebuscada em uma linguagem simples, mediando esse texto. Ah, Cristina, então você não está deixando ele fazer sozinho. Ao contrário, eu estou promovendo ele fazer sozinho. Através da minha mediação, ele pensar, ele alcançar, ele chegar ao objetivo do conceito, de entender esse conceito, de entender essa informação e logo adquirir o conhecimento, chegando nesse conhecimento pela aprendizagem. Então, é um equívoco, né? Esses dias eu estava com um professor e para ele achava assim que se ele tivesse fazendo uma mediação, ele estava dando privilégio para esse aluno. Aí eu disse assim, professor, quando a gente dá uma cadeira de roda para uma pessoa andar nela, quando a gente dá a língua de sinais para essa pessoa se comunicar, quando a gente dá um recurso óptico para essa pessoa enxergar, eu estou dando privilégio? Não. É a mesma coisa quando eu dou mediação. Não é privilégio, porque é uma demanda cognitiva. A língua de sinais foi uma demanda comunicacional. A cadeira de roda foi uma demanda de locomoção. E a mediação foi uma demanda cognitiva. Então, é o mesmo princípio. Eu só mudei o recurso, o parâmetro. E aí ele ficou super aliviado. Assim, aquela expressão, né? Então, eu entendi que eu não estou dando privilégio a ele. Eu dar uma calculadora para um estudante que tem deficiência intelectual e ele realizar o cálculo, eu não estou dando privilégio a ele. Por quê? Eu estou dando um recurso de mediação cognitiva. Ah, Cristina, mas se eu der, ele não vai aprender. E se eu der, ele aprender a entender esse processo e dar o resultado, é aprendizagem. As multifunções dos recursos e a especificidade de cada um é a sua finalidade. Ai, que lindo, vou repetir. Olha o meu ritmo, viu, gente, de leitura, porque eu sou uma pessoa baixa visão. Então, eu estou alcançando aqui a minha tela. As multifunções dos recursos, junto com isso,
as especificidades de cada um, as múltiplas funções dos recursos e as especificidades de cada um é a sua finalidade enquanto docente, favorecendo a aprendizagem enquanto docente. Muito bem. Mirailde de Oliveira. Olha, gente, minha filha vai fazer 15 anos agora, desse sábado a 8. Então, nos 15 anos, vai ter uma audiodescritora com os equipamentos. Porque vai ter eu, enquanto baixa visão, vai ter outras pessoas enquanto baixa visão e cegas, né? E aí, a audiodescritora que eu mais me identifico, que eu amo quando ela descreve as coisas para mim, ela vai fazer a leitura de uma carta que eu fiz para minha filha. Eu passei para ela hoje a carta. Então, ela vai me emprestar os olhos e a voz, que eu amo a voz dela, para ler a carta para minha filha. Porque quando eu faço a leitura igual eu fiz agora, né? Palavra por palavra, porque o campo de visão, até alcançar, é uma barreira, né? E junta com o emocional, aí as letras saltitam. Então, no aniversário da minha filha, eu vou, que inclusive vai ser um dia depois do nosso último encontro, né? Eu vou estar fazendo a leitura usando um recurso, né? Não é a pessoa que é um recurso, a Sandra Rosa não é um recurso. É a audiodescrição que é o recurso que ela vai utilizar. Certo? Tudo bem, gente? Até aqui vocês conseguiram compreender o recurso de aprendizagem ou o recurso pedagógico, o fim é de aprendizagem, e o recurso de acessibilidade, o fim é de participação. Por quê? Ele pode fazer a aprendizagem ou não naquele momento. Mas o que eu estou preocupada é que ele acesse o conceito, é que ele acesse a informação, é que ele acesse o que está em sua volta e consiga realizar a aprendizagem. E manifestar essa aprendizagem pelo, pelo, pelo conhecimento, né, que ele constrói. Pode passar a lâmina. Eu trouxe o objetivo do AE e, ao mesmo tempo, vou tentar trazer essas narrativas minhas, enquanto docente, né? Para vocês verem, que à medida que eu falo, eu também me escuto, né? É a gente fortalecer esse espaço, essa sala de aula especializada dentro das nossas escolas, fazer ofício, fazer solicitação fundamentadas. Porque o AEE, gente, é muito bom. Eu falo isso enquanto estudante, enquanto professora. É muito, muito bom. Poxa, é a possibilidade de inclusão do estudante, né? Quando ele é feito de forma real, né? De forma justa, de forma com perspectiva inclusiva, não como ele é feito, a gente às vezes vê aí, como acontece na sala comum também, né? A gente vê coisas acontecendo na sala especializada também, né? Ok. E aí, Mayara?
Tudo certo por aqui, todo mundo comentando que está gostando, esclarecimentos muito pertinentes. Exatamente, fortalecimento é a palavra. Tema excelente para ampliar nosso conhecimento. O pessoal tá participativo aqui no chat. Tá. Nenhuma pergunta imediata. Ainda não. Parabéns, professora, pela explicação e esclarecimentos, que com certeza irá fortalecer nosso trabalho no AEI. Oh, estamos juntas. Se foi ela, né? Sim, é ela. Foi a Pronto. Sandra Souza. Boa noite, professora Cristina Reis. Os recursos. Lê, por favor. Já não dou mais conta, as letras já estão saltitando. Os recursos gerais na sala de AEE são responsáveis pelo desenvolvimento específico de cada estudante com suas especificidades relacionadas com a sua deficiência? Lê de novo. Peraí, só um pouquinho, Lê. Joana, traz aí, por favor, minha bateria do celular. Fala de novo, por favor. Os recursos gerais na sala de AEE são responsáveis pelo desenvolvimento específico de cada estudante com suas especificidades relacionadas com a sua deficiência? Isso. Os recursos, eles não são desenvolvidos para deficiência. Os recursos são desenvolvidos para João, para Maria, para José. Porque se a gente pensar que os recursos, eles não são especializados na deficiência, isso é um grande marcador para a gente. Os recursos são especializados nas pessoas. Nós temos um acervo de recursos que já conhecemos da educação especial, alguns recursos, mas muitos estão nascendo, muitos estão surgindo, porque quando a gente está com ele, a gente identifica, organiza e elabora um recurso para João, para José. Aí, cada dia que passa, está nascendo mais recursos. Por exemplo, eu tenho domínio do recurso vira-texto, que é um endereço que você coloca no WhatsApp. Assim como eu tenho o endereço de Maiara, eu vou lá e anexo dentro do meu WhatsApp um endereço chamado vira-texto. Um áudio que transforma em texto. Eu faço o áudio em até 3 minutos e ele transforma em texto. Maravilhoso. Eu estou com uma aluna autista, ela tem uma grande barreira para se comunicar, e ela usava muita comunicação dela, tanto para se comunicar, como para manifestar o que ela aprendeu, como para ela estudar o que ela precisava, ela fazia tudo a punho. Escrita, 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 o tempo todo. E isso, gente, desenvolveu uma tendinite nela. E ela hoje usa sensor nos braços, inclusive. Faz fisioterapia, um monte de acompanhamento. Por quê? O canal dela acessar o conhecimento não, acessar o conceito, acessar as informações e transformar em conhecimento dela própria, né? Esse canal era escrita a punho. Aí eu vou fazer assim, ó, Nayara, amanhã, quando eu terminar aqui a aula, eu vou te dar, Nayara, esse relato que eu fiz com essa aluna, para amanhã a gente ler, viu? Perfeito. Aí, o que aconteceu, Nayara? Eu tive a ideia, porque eu tenho fixação, eu tenho obsessão por recurso. Eu ando dos lugares, tudo para mim vai virar um recurso. Então, rapaz, espera aí. E se eu fazer isso com minha aluna? Aí, conversei com a professora de sala comum. Pro, a senhora está de língua portuguesa. A senhora me autoriza a fazer um teste com ela, com esse recurso?
ela fala e vai construindo o texto e ela digita menos no celular do que se fosse no punho. Ela vai pôr vírgula, vai pôr isso, vai pôr aquilo. E aí, o que é que ocorre? Eu depois transfiro para o meu e-mail, coloco o cabeçalho com ela, imprimo no Word e ela te entrega a prova. Podemos fazer esse teste? Podemos. Beleza, fizemos. Isso foi essa semana, viu? Estou até feliz. Em 3 dias que eu trabalhei, já trouxe 3 exemplos. Isso, para mim, é uma satisfação, porque às vezes a gente acha que nada deu certo, né? E aí, gente, bingou, 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 bingou. Então, essa minha aluna fez no celular dela, encaminhou para o meu e-mail, aí eu coloquei lá no Word um texto. Essa atividade foi feita com a mediação. Deixa eu ver se eu consigo. Amanhã eu dou para a Nara, porque eu tô com meu computador, tá sem eu poder acessar. Amanhã eu dou, viu, Nara? Aliás, hoje, quando terminar, eu te dou, e amanhã a gente projeta, eu tiro o nome da aluna, né? E eu projeto. Então, eu fui lá, gente, e fiz um texto para a professora dizendo que essa estudante fez a mediação, ou fez a atividade com recurso PLIC, ou seja, vira texto, e que depois disso, eu disse todo o procedimento, foi colocado no computador e eu valido o recurso como de acessibilidade. Eu, enquanto professora de AE, valido esse recurso de acessibilidade para ela, uma vez que ela é autista e está com tendinite, conforme atestado. Pronto. Vou dar ela, vou receber a resposta, né? Já conversei com 2 professores dessa mesma aluna e falei, eu também quero fazer o teste, eu também quero ver se funciona comigo. E aí, Cristina, você vai ficar aplicando prova de professor? Não. Isso aí foi para quê? Para eu validar um recurso. Vocês vão ver lá no meu texto. Uma vez bingado esse recurso, o professor aplica. O professor que vai aplicar. Porque o professor que entende esse processo, essa resposta, né? E ele precisa ser um professor que compreenda os recursos desse estudante. Cristina, e no Enem? E nos concursos? Não sei. Hoje existe possibilidade de computador com voz e sai lá, né? Existem várias possibilidades hoje para os próprios concursos. Então, eu não vou fazer porque amanhã ele não vai ter como fazer isso na vida. Quem disse? Quem disse? Como o professor ficou inseguro. Ô, professora, aí eu faço isso, e quando ele chegar no Enem? O senhor não sabe? Se ele não vai ser o primeiro a fazer assim? Não teve o primeiro a fazer em braille? Não teve o primeiro a fazer surdo-cegueira com a Janine? Não teve o primeiro que fez como autista em sala separada? Não teve eu que fiz com um ledor e um transcritor? Os recursos vão chegando, as múltiplas formas vão chegando, como chegou há mais de 200 anos atrás o braille. Então, nós, professores, estamos no momento de explorarmos as oportunidades de recursos. O nosso grande desafio hoje, gente, não é de ensinar só. O nosso grande desafio é de não é de ensinar. Deixa eu ver como é que eu posso dizer. É de apoiar nossos estudantes a eles se encontrarem pelos recursos. Por quê?
pelos recursos. Porque quando eu garanto ao estudante o recurso, eu garanto ele o acesso ao conceito, logo a aprendizagem, e transformar isso em conhecimento. Então, eu não posso me preocupar só com o verbo. Verbo é aquela palavra que tem o sentido de ação, movimento, estado. Não é mais sobre isso o ensinar. É como eu vou ensinar o verbo. Esse é o maior, é a maior parte do tempo do planejamento do professor. É como ensinar. E como ensinar é o qual recurso usar. Qual recurso pedagógico, qual recurso didático, logo, qual o recurso de acessibilidade. Porque o recurso didático, o quadro, a lousa, o giz, o cara crachá, quadro, lousa, caderno, giz ou pincel, como for, né? Não alcança mais os nossos estudantes. Esses recursos já estão retrógrados, já estão ultrapassados. Então, hoje, nosso grande desafio são os recursos. E nós, professores do AEE, os recursos de acessibilidade. Né? Os recursos de acessibilidade. Olha que coisa linda. Olha que professor lindo. Gente, quando eu falo que eu sou professora de AE, e o que é professor de AE? Aí eu faço uma analogia. É o professor que ensina recursos. Afe Maria, me dá um orgulho. Eu acho isso assim, coisa surpreendente, porque dizer assim, é o professor que ensina matemática, é o professor que ensina geografia, é o professor que ensina inglês, é bonito. Mas o professor que ensina recursos, gente. E quando acrescenta recursos de acessibilidade, ixi, aí aumenta, assim, sabe? Aquela satisfação, aquela alegria. Poxa, é um ato criativo, assim, cerebral, muito, muito esplendoroso. Então, eu preciso, enquanto professora de AE, lá, cumprir com os objetivos dele. O objetivo do AE, eu preciso, enquanto professora, garantir, lutar, me esforçar para acontecer lá no meu espaço, lá na minha docência, no meu fazer pedagógico enquanto docente. Eu preciso prover, dar condições de acesso, de participação e de aprendizagem. Eu preciso dar condições ele lá no ensino comum, no ensino regular. Eu preciso dar a ele condições, apoio especializados. Especializado em quê? Na deficiência? Não, especializado nele. Nas necessidades educacionais, sim, mas nas necessidades educacionais individuais. Os recursos individuais. Eu não posso querer que o recurso de Chico seja o mesmo de Francisco. Pode até ser, mas depois que eu identificar isso, né? Eu preciso, enquanto professora de AE, garantir a transversalidade. Puxa vida, isso aqui é muito difícil para nós.
garantir a transversalidade das nossas ações enquanto educação especial, lá no ensino regular. Garantir a transversalidade, como assim, Cristina? Garantir que os recursos de acessibilidade atravessem tudo do menino, quer seja na atividade de campo, no recreio, na sala de aula comum, no laboratório, lá na família, que essa educação especial atravesse todo o espaço educacional do estudante. Que o recurso não seja usado só lá na sala de recursos multifuncionais. Por exemplo, a máquina Braille fica só lá na sala de recursos. O menino não usa na sala comum, porque pode quebrar, pode roubar, pode não sei o quê, pode tererê. Não. Ah, porque o lápis só pode ser usado em casa. Usa na sala, no recreio, onde for. Professora pode dar dica de como alfabetizar um adolescente. Muitas vezes ele tem vergonha de repetir sons das letras. Pronto. O resto eu não consegui dar conta de ler, porque tem uma faixa aqui embaixo no meu computador. Olhe, como alfabetizar, eu não posso lhe dizer, porque eu preciso conhecer o estudante, né? Assim como você. Mas eu posso lhe dizer, a partir de um estudo de caso, como eu fiz com os professores e faço com os meus professores, pensar em recursos. Por exemplo, você disse que o som das letras é um recurso. Beleza. Mas ele pode não ser o único recurso para ele aprender. Por exemplo, o meu filho, ele tem transtorno do processamento auditivo central. Ele fez um exame lá na cabine e identificou que o que ele ouve, ele tem audição do que considera-se do padrão, né? 100%. Mas entre o que ele ouve e o que o cérebro dele processa, tem uma distância. Então, o som que ele ouve quando diz vaca, ele ouve faca. E escreve faca. Uma pessoa com dislexia, uma pessoa com deficiência intelectual, nem sempre o som é o meio. Porque, como uma pessoa surda, nem sempre o som é o recurso pedagógico favorável para ele ser alfabetizado. Nem sempre. Para nós, deficientes visuais, o som, Ave Maria, é a batida do nosso coração. Você alfabetizar uma pessoa cega, baixa visão, só nessa condição pelo som, é um piscar. Mas em outras condições, pode não ser um piscar. Eu tive um estudante cego que só com o Braille, o ensino do sistema Braille, eu não alfabetizei ele, não. Ele estava na sala comum e ele nunca tinha ido à escola. Então, ele entrou no AE ao mesmo tempo da sala comum. Isso tem muitos anos, isso tem mais de 10 anos. E só porque eu estava ensinando o sistema Braille, ele aprendeu a ler o Braille e a escrever. Ele foi alfabetizado.
Por mim, não, porque ele estava comitantemente com a sala comum, né? Mas o ensino do Braille, ele diz, ele bingou na hora assim, ó, com sistematização do ensino do Braille, ele se alfabetizou. Por quê? Porque o ensino do Braille é tátil e auditivo. Oxi, vamos aqui, juntou. O nome dele era João. É João, hoje ele é casado. Vamos aqui, João. Vamos colocar agora letras diferentes para você identificar as letras Braille. Eu coloquei o B, o O, o L e o A. Que letra tem aqui? Olha que meu objetivo não é alfabetizar, porque eu não posso ter lá a eliminação de barreira. Aí, quando eu coloquei as letras para ele no Braille, com as palavras. E quando não tinha, aqui não dá som nenhum, né, Pro? Entendem, gente? Então, a grande sacada nossa não é que a gente queira, deseje que nossos estudantes aprendam, acesse os conceitos, o conceito de um A, de um fonema, de um animal, que ele acesse o conceito pelo recurso que a gente acha que é ideal. Pelo recurso que a gente acha que é certo. Não. Nosso grande desafio é ter nosso acervo de múltiplas possibilidades de recursos. Fosse só objetivo que uma pessoa aprendesse a ler e a escrever, a se alfabetizar, o surdo não aprenderia. O surdo cego também não aprenderia. E nem pessoas com dislexias, com questões auditivas. Então, o nosso grande desafio é alfabetizar com as múltiplas possibilidades de recurso. Eu vou dar uma dica. Nunca dê um recurso sozinho. Se você puder, você está com o auditivo, dê o visual junto, dê o tátil junto, dê possibilidades juntas. Porque aí esse corpo, ele é receptor. Por exemplo, gente, olha, para vocês. Como é complexo, no início, complexo é rede, várias redes, né? Observe, para eu passar no IFBA, a minha prova escrita, eu usei 3 recursos: o ledor, o transcritor, o papel e a caneta, 4. Então, ele lia para mim, eu escrevia na minha folha de rascunho, que o cego às vezes não lê, ele já dita para o transcritor escrever, mas no meu caso, eu fazia a resposta numa folha sem pauta, porque se tiver pauta, eu não escrevo. Aí fazia numa folha sem pauta, e a minha transcritora passava para a pauta, que tinha que ter lá até 20 linhas. Algumas 10 linhas, algumas com 25 linhas. Pronto. Eu escrevo, mas eu não leio mais o que eu escrevo.
Então, eu preciso de um ledor e eu preciso de um transcritor, de transcrever o que eu escrevo. Percebem? Qual é? Eu fiz um concurso federal. Para vocês entenderem que hoje o grande desafio, olha o lugar do professor de AE, né? Eu não aprendi esses recursos com um professor de AE. Eu aprendi na raça, né? Os meus primeiros concursos, eu fui vendo o que é que eu precisava, inclusive eu estou fazendo um artigo sobre isso, né? Eu com os diversos concursos, eu estou com. Amanhã eu posso já até deixar aqui também, mostrando para vocês o saco de provas de concursos que eu já fiz. E as formas de recursos que eu tive, né, para os concursos. Então, é o que eu quero dizer. Quanto mais, melhor. Então, por que eu usar só o som? Posso usar. Eu estou com uma aluna, ela não é minha, ela é de uma outra professora de AE. Ela não escreve, mas ela fala. E a nossa luta lá é para a transcrição dela. Ter um transcritor. Ah, viu isso no início. Como que vai ser? Aí, graças a Deus, tem meu exemplo, né? Não, professor, eu fiz. Aí se sentem mais seguro. Que hoje o professor é muito inseguro, não é no conteúdo, é nos recursos de avaliação, nos recursos das atividades, né? Então, isso é importante. É que oração, gente? Para eu ter noção de quanto tempo eu preciso. Já são 8h38, professora. Então, faltam quantos minutos? Olha a conta da professora matemática. 22. 22. Isso. Pronto. Então, eu vou 22 minutos. Eu vou ficar mais 10 falando e vou deixar 10 para vocês comigo, tá bom? Então, formatar o desenvolvimento de recursos didáticos. Olha, gente, fomentar, ó. Olha o que eu fiz lá com a professora. Eu peguei um aplicativo que eu utilizo no meu cotidiano, né? E fomentei ele para o uso didático, se a professora concordar lá, aceitar, pedagógico, transformei a acessibilidade para que a aluna manifestasse o que ela aprendeu. E é um lugar de disposição. É um lugar de disposição. Eu estou disposta a fomentar recursos. Pronto. E entendendo que recurso, olha a lâmina lá atrás, não é só objeto, é um meio, é uma ação de se atingir um objetivo. Assegurar condições para a continuidade dos estudos, gente. Para eles não evadirem, para eles não desistirem. Porque é o que mais acontece, né? É esse desejo de ir embora, desejo de desistir, desejo de não dar continuidade, né? Eu vivi esse ano a desistência de um aluno. Para mim foi assim, muito difícil. Nossa, foi. Eu fiquei extremamente frustrada, chateada, porque o professor fez uma cobrança a ele, sabendo que ele tinha deficiência intelectual, e ironizou. Fez assim,
uma discussão com ele, muito infeliz, que o deixou muito para baixo. Ele não, não, não teve forças de voltar e desistiu. Então, assegurar essa condição, e eu me senti, eu estava de férias, quando eu voltei, não atende telefone, não dá mais conta. Então, a gente assegurar a continuidade desses estudos, quer seja no mesmo ano, como eles mudarem do fundamental para o médio, do médio para o superior, chegar ao mestrado, doutorado, onde eles quiserem, o lugar deles é onde eles quiserem. Pode passar. Pronto. Esses são os estudantes da educação especial, legalmente falando, logo são os estudantes do AEE. Por isso eu iniciei falando que a educação especial é barra AEE. AEE não é barra psicopedagogia. O AEE não é barra neurologia. O AE não é barra psicologia, o AE é barra educação especial. Educação especial é barra AE. Então, amanhã, nós vamos falar dos recursos para cada uma dessa deficiência. Para cada uma das altas habilidades, do transtorno do espectro autista. Vamos tentar amanhã falar de cada recurso, dos múltiplos recursos. E junto com isso, minhas narrativas, né? Para a gente poder contemplar a ementa da disciplina, né? Que é narrativas de uma professora de AEI, no uso desse serviço. Tá certo? Eu vou tentar, eu tenho experiência com todas essas especificidades, menos com altas habilidades superdotação. Junto com a pessoa autista, aí eu tenho. Mas ela somente, altas habilidades, superdotação, eu não tenho experiência. Mas aí os demais são todos meus pares, tudo. Eu convivo, eu trabalho, eu vivo, sou colega, sou amiga, a gente pode conversar. Agora eu quero ouvir aí de vocês. Vamos aí, Nayara. Vamos começar. A senhora quer que comece com as respostas da primeira questão? Ah, sim, tá certo. Eu vou voltar o slide. Isso. A Maria respondeu que é a letra C. A Madá acredita que seja a letra A. A Miraildes acredita que no primeiro caso vem a questão A e logo em seguida a questão B. Caso tenha mais alguém que queira responder, pode enviar aqui para a gente. Então, até agora, teve 2 As, dois As, 2 As, um C e um B. um B e um C. Isso. Eu acho que eu vou dar uma chance para eles, Mariana. Nayara. Eu acho que eu vou deixar... Oh, desculpa, Mayara. Me perdoa, Mariana. Eu acho que eu vou deixar para amanhã. E aí, Mayara, elas vão
e eles vão precisar responder. Eu quero a tabulação amanhã. A gente vai tabular. Ou então podemos pedir agora que todo mundo coloque aí sua alternativa e a gente tabule, né, Mayara? E amanhã a gente pode começar com o resultado. Porque senão, Mayara, vai ter gente que vai tomar 0, vai tomar 4, 5. Pode alguém ser expulso do curso. Porque se errar a questão, é igual à escola comum aqui. Pode perder de ano. Letra A está prevalecendo. Letra A está prevalecendo. Em segundo lugar, Letra A, letra A, letra A de novo. Enquanto eles vão respondendo, a gente vai para as questões. A Flávia, ela quer saber como atender um aluno de DI do curso de Engenharia Civil, como que ela deve proceder para auxiliar em suas dificuldades? ela é professora do estudante comum ou especializada? Flávia, responde para a gente, por favor. Se ela é professora especializada, e esse curso de engenharia civil, então, é de superior, nossa, massa. Eu acho que, independentemente se ela for comum ou especializada, eu acho que a resposta pode ser comum para elas duas. Tanto se for professora comum como especializada, elas precisam ser parceiras, né? Especializada. Pronto. Ela precisa ser parceira da comum, sentar, como eu sentei, por exemplo, essa semana com o professor, né? Ficamos mais de 1 hora, 2 encontros de 2 semanas seguidas, né? E pensar nos recursos que pode apoiar ele. De repente, esse estudante de DI, eu posso amanhã também mostrar uma das minhas cartas dos estudantes, que após os atendimentos, eu também mando carta para esses professores. Tem estudantes DI meus que eles, com a avaliação e identificação lá do AE, foi percebido que eles respondem melhor quando as questões são objetivas. Quando as questões. Tem um aluno mesmo meu, Thea, que ele disse: eu não quero 3 questões, ou 3 alternativas, só pode ser 2 alternativas, A e B. A e B é muito fácil. Não, mãe, ao contrário. Se ele só quer 2 alternativas, é mais difícil para ele. Porque ele só tem 50% de chance para acertar. Mas quando coloca 3 alternativas para ele, ele se embaralha, ele perde o foco, ele não consegue compreender. Bingou com o menino, bingou. Então, eu preciso identificar, enquanto professora de AE, qual o meio, qual o recurso que ele consegue manifestar o que ele aprendeu. Se é questão objetiva, quantas questões objetivas, até 3, até 4, se é verdadeiro ou falso. Teve um aluno meu que ele disse que não queria de marcar, que ele tem que escrever lá, verdadeiro ou falso. Se for para ele colocar um marcador, dá circuito. Então, ele tem que pôr lá do lado, verdadeiro, falso. Então, é esse o grande desafio, é o professor especializado identificar esse recurso, né? E o professor comum entender que é possível esse recurso. Os dois entenderem, né? Que é possível e buscar esses recursos. Eu vou encaminhar para a minha Mayara para ela selecionar comigo algum dos meus relatos, né? Ó, Cris, eu acho que esse aqui ficou bom para uma caminhada no curso e algumas coisas.
viu? Para ver se apoiam vocês melhor no que eu estou falando. A Val diz Pode falar mais, que Nayara. ela atende um aluno na sala de recurso que não consegue ler nem escrever, mas ele tem uma oralidade espetacular. Esse aluno, ele tem o direito de fazer avaliação oral na sala comum? Totalmente. Oral e escrita. Porque ele tem direito ao transcritor. Ele tem o direito ao ledor e ao transcritor. Viu? Isso aí é há muito tempo já garantido. Olha o exemplo que eu dei, né? Que eu não leio mais o que eu escrevo. E eu não escrevo em linha. Então, o IFBA, eu tinha que escrever em linha em até 20 linhas, em uma questão, em outra das 5 linhas. Então, o transcritor ia lá e transcrevia. A Adriana diz para a gente que é um desafio que nos mobiliza diariamente em garantir esse direito. Fazer com que o estudante se encontre, se reconheça e se desenvolva por meio dos recursos do atendimento educacional especializado. Ô, gente, volte aí essa que ficou lindo, que ele se encontre. Olha que você falou, Adriana, que ele se encontre. Mas a gente precisa se encontrar nos recursos. Porque, olha, Adriana, eu tenho 46 anos. Até hoje, eu encontro recurso que me potencializa. Não é que eu encontrei hoje um recurso e esse recurso vai ser para sempre um mês. Então, você está certíssima, Adriana. O recurso, ele precisa se encontrar. E quando os meninos chegam no IFBA, no primeiro ano, eles nunca nem ouviram alguém dizer assim, vamos ver um recurso? Eles nem acham que tem esse direito. Eles se autoconhecerem, se reconhecerem. Olha, eu tive uma estudante que eu estou para assistir o filme dela, com ela, o primeiro estudante da classe. Primeiro estudante da classe. Que eu acho que ela tem a síndrome de Tourette. Então, é um autoconhecimento. Isso é conteúdo do AE. É conteúdo. Então, assim como o professor da sala comum passa um filme para eles entenderem como funciona a máquina, a gente coloca cá para ver como funciona o nosso corpo, porque nós somos especializados no corpo, enquanto recurso. Então, perfeito, viu, Adriana? Parabéns. Amadá, professor, os transtornos de linguagem e aprendizagem não são específicos da sala de AE só quando for de comorbidade? Isso, verdade, verdade. Os transtornos de linguagem, como dislexia, dificuldade de aprendizagem, esses são específicos de pessoas que não são com deficiência, não são pessoas TEAs, nem são pessoas de altas habilidades de superdotação. Mas nós podemos ter, né? Nós podemos ter. Mas se ela só tiver o que você trouxe aqui, são os transtornos funcionais de aprendizagem, que estão ligados a dificuldades de aprendizagem. Então, eles não são pessoas da nossa sala de recursos multifuncionais. Até hoje, não. Existe um movimento, existe uma luta, mas as nossas formações em educação especial, né, desde 2008, nossas formações foram voltadas para 3 grupos: o grupo de altas habilidades, o grupo de autistas e o grupo de pessoas com deficiência, né? Inclusive agora a visão monocular, já estamos precisando de formação
nesse campo, porque ela entrou como educação especial, porque ela entrou no grupo da deficiência visual, né? Mas fora disso, não, meu bem. Por enquanto, a gente não tem mais perguntas. E a letra A continua predominando. E vocês estão de parabéns. Porque as barreiras visuais, assim como as barreiras de locomoção, é quem o atendimento educacional especializado. Então, eu preciso encaminhar para esse ensino cognitivo. Porque assim como a gente aprende a caminhar, a gente aprende a falar, a gente também aprende a pensar. Ou a gente aprende a nos conhecer como nós funcionamos cognitivamente. Eu funciono pelas alternativas, eu funciono com verdadeiro ou falso, eu funciono como a Cristina tem que ter o marcador na prova, e quem me conhece já faz até um e-mail com marcador. Então, eu tenho que me conhecer e compreender como eu funciono cognitivamente. E quem me ajuda é o AE. A Adriana tem uma dúvida. Fale um pouco sobre quando eles se negam a querer fazer recursos ou atividades. Qual a maneira certa de agir? Como se dá com o não? Agressividade, regular sem laudo. Eu recebo muitos nãos, viu, Adriana? E adulo, viu? Adulo, porque assim os estereótipos, os estigmas em torno da sala de recursos multifuncionais, né? É uma grande barreira. Então, há essa recusa. Eu precisaria, assim, Adriana, ter uma intimidade sobre esses nãos, como eu tento compreender os nãos dos meus alunos, né? Quando eu vou ver os nãos deles, eu sei que às vezes na idade, a depender da idade, fica mais difícil, né, a gente entender esse não, mas é um desafio possível a gente identificar o não. Às vezes o não está na concentração, na memória, na percepção. E aí eu preciso trabalhar recursos nessa área, percepção, de concentração, paralelo, né? Eu preciso ter mais intimidade, viu? Para poder nos apoiar aí. Mas eu entendo a sua angústia do não, não é fácil, né? Não é fácil. Eu também já dei muitos nãos, enquanto uma pessoa baixa visão. Nossa, como eu dei nãos. Nãos para mim, não para os outros. Eu entendo. E eu acho que o caminho é a escuta, né? A escuta desse estudante, a observação, a gestos, a comportamento, porque assim, o nosso corpo dá pistas, nosso olhar dá pista, se é mais no início da manhã, no meio, como é que está funcionando esse não, né? A gente pode Sim, pode a falar. Esther está pedindo para a senhora falar um pouco sobre os recursos e os meios para alfabetizar adolescente. Eu não sou professora alfabetizadora, não, viu? Eu sou pedagoga,
na raiz, né? Porque o professor de AE nem é pedagogo. Então, eu posso estar dando dica nesse sentido aí, porque eu sou pedagoga. Mas tem professor de AE que pode não responder porque o nosso objetivo não é alfabetizar. Então, a gente pode amanhã conversar mais sobre isso, sobre esse lugar de angústia, do alfabetizar o estudante, sabe? Me cobrem isso, sobre essa demanda de vocês em alfabetizar, viu, Maiara? Me lembre sobre um pouco isso e podemos ficar com essa questão. Nós estamos em quanto tempo, Maiara? A gente passou do tempo, já deu 9 horas. Pronto. É porque, assim, o uso da visão prolongado me dá uma baixa de energia, de cansaço. Então, como eu estou com duas telas, estou virada aqui para o celular e aqui para o computador. E estou aqui para mim também. Aí eu estou segurando uma onda, como diz, né? Eu estou segurando, eu digo para os meus alunos, tem que segurar a onda. Se não segurar a onda, a gente não vai dar conta, né? Então é isso, Mari. Mari, eu vou anotar aqui o que eu vou te entregar aqui. Alguns relatos, não é isso, Mari? E vou lhe entregar o de hoje, o do professor, que eu portuguesa, né? De língua portuguesa. Tentar trabalhar amanhã. É isso, Mari? Cortou um pouquinho o áudio, mas é isso. Eu estou anotando aqui as duas coisas que eu preciso te entregar. Alguns Sim. dos meus relatos, não é isso? E Isso. o relato dessa semana que eu fiz para a professora, testando o recurso. Teve mais alguma coisa, Mari? Não, só agradecimentos. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Eu vou trazer o professor Henrique. Oi, professora Cristina, que alegria te ouvir, perceber a sua relação tão generosa com o conhecimento, com o se tornar gente, né? Se tornar ser. Nós já passamos do horário, então eu vou encerrar com mais rapidez, mas eu adorei a sua aprender com você que o professor do AEE é aquele professor que ensina recursos. Eu fiquei muito feliz com isso. Daí você deu uma ênfase ainda, recursos de acessibilidade. Falei, meu Deus, como eu precisava dessa frase. E da outra frase que eu anotei, autonomia é fazer juntos. Eu não tinha essa compreensão de autonomia é fazer juntos, sabe? Estou saindo muito feliz com essas suas duas, né, reflexões. O pessoal realmente no chat, tá? Teve gente que falou que saudade das aulas, que aula maravilhosa. Então, que bom que nós estamos voltando das férias com você, professora Cristina. E a gente agradece, estaremos aqui amanhã novamente. Para as cursistas e os cursistas, olhem, não esqueçam de fazer a frequência, né? O professor Vanderlei já disse no início, entra aí no link e faça, e assine, e registre a frequência de vocês. E amanhã nós estaremos juntos às 19 horas, aqui nesse mesmo local, nessa mesma energia bonita, tá? E eu te agradeço, professora. Então, boa noite para todos. Boa noite. Obrigado, gente. Até amanhã, com fé em E Deus. Com fé em Deus. todos. É verdade. Beijo para todas. Com fé em Todos Deus. e todes.